Alguém assume aí, só para enquadrar. Entendido? Então você tem aqui, teoricamente, você pode marcar então qualquer fração na reta numérica. Mas antes, vamos ver o que é o conjunto dos números racionais. Conjunto, próximo conjunto, né? Conjunto dos números. Conjunto dos números racionais, que é o conjunto Q, tá? O conjunto Q, ele é definido dessa forma. Aí tem toda aquela questão que se estuda lá, frações equivalentes. São frações que representam a mesma parte da unidade, mesmo que os seus termos, e os termos que eu digo é numerador e denominador, sejam distintos, tá? Então, se duas frações representam a mesma parte da unidade, você diz que essas frações são iguais, você escreve como uma igualdade, certo? E, portanto, você tem esse conjunto Q aqui, é o conjunto dos números da forma A sobre B, conjunto dos números da forma A sobre B, onde A é inteiro e B é natural não nulo. E B é natural não nulo. Porque aí você tem os números racionais positivos, negativos. O zero é um número racional, né? Também, porque o zero é qualquer fração da forma 0 sobre n, né? 0 sobre n é o zero. Você está dividindo em n partes iguais e quantas partes você está tomando? Zero dessas partes. Diga. Naquela parte do caso de todas as considerações, a gente está considerando ou seria precipitado mais falar que isso eu já estaria incluindo a propriedade de fechamento? Ou seria sempre mais fala sobre isso? Como? A propriedade de fechamento. Fechamento? Sim, na casa de onde está incluindo. Eu não mencionei, porque quando você fala que a adição satisfaz certas propriedades, é porque você já supõe o fechamento. A propriedade do fechamento que ele está dizendo é o seguinte: você define a adição nos inteiros de forma que a soma de adição nos naturais, de forma que a adição de dois naturais dê como resposta um número natural. A adição nos inteiros, a soma de dois inteiros tem que dar um inteiro, tá? Diga. Isso é que se chama propriedade de fechamento. E realmente eu não fiz menção a ela. Na teoria matemática, está tendo lá o fechamento. Aí eu queria saber se seria precipitado demais o conjunto de números naturais para mencionar o fechamento. Não, tem que fazer menção. Eu não fiz, mas existe a propriedade. Na axiomática, ela está lá ainda, mas não vai precisar. Tem o fechamento. Tem, o fechamento não é só nos reais, não. Tem o fechamento, essa propriedade. A soma de dois naturais é natural. Fechamento do produto. O produto de dois naturais é natural. E assim por diante. Tá? Entendido? Hã? Qual é? Você falou aí que então não tive ligado de saída, mas o senhor acabou de esclarecer com uma fala. Não com a demonstração, mas apenas com uma fala. Foi quando o senhor associou que a fração a gente vai associando números naturais. Tira a máscara, por favor, foi ruim. É que cada fração o senhor vai associando números naturais. Isso já teria a ver que o conjunto de números racionais é enumerável? Vamos com calma. Vamos com calma, tá? Para responder isso que ele falou, tá? Quando você cria o número racional, por exemplo, divide a unidade em 7 partes iguais e escreve, por exemplo, 3/7, você também está fazendo uma contagem, só que você não está contando unidades, você está contando sétimos. Isso são 3/7. Então você mudou, é como se diz, você mudou a escala de contagem.
você não está contando as unidades, você está contando os pedaços da unidade. É como se a sua unidade passasse agora a ser o quê? Os sétimos. Você mudou a escala de contagem. Aí você tem 3 sétimos, você tem 4 sétimos, você tem a fração imprópria que é 13 sétimos. 13 sétimos, o que é que eu estou contando aqui? O que é um sétimo? Um sétimo é cada uma das 7 partes da unidade, quando nós dividimos a unidade em 7 partes iguais. Tá certo? Então 1 sobre n denota cada uma das, eu posso até botar aqui, das n partes da unidade, quando nós dividimos a unidade em n partes iguais. Então você está fazendo uma contagem. Você continua falando. É só você associar a ideia de, por exemplo, quando você fala unidades, é só você lembrar também que quando eu falo unidades, é por causa que o número está sobre 1. Então, literalmente, para associar, você sempre, todos os números eles vão estar sobre o denominador. Só que aí você só mudou esse denominador. Aqui se eu estou contando os pedaços, eu estou contando os sétimos. 3 sétimos, 4 sétimos, 13 sétimos, menos 5 sétimos. E eu marco isso tudo na reta numérica. Eu consigo marcar tudo na reta numérica. Por exemplo, onde é que está aqui? Onde é que está aqui? O menos 5 quartos. Menos 5 quartos. Então, ó. Esse aqui é o menos 1 quarto. Esse aqui é o menos 2 quartos. Esse aqui é o menos 3 quartos. Esse aqui é o menos 4 quartos, que é o 1. Então, o menos 5 quartos está bem aqui. Tá? O menos 2. Está aqui o menos 1. Né? Está aqui o menos 1. Menos 2 aqui. Divide em 4 partes iguais, ó. Menos 4 quartos. Aqui é o menos 5 quartos. Então você consegue marcar qualquer número, teoricamente, claro que não é execuível na prática, mas você consegue. Por exemplo, você não me peça para eu marcar o número 336 dividido por 1000 sobre 1023. 336, 1026 avos. Como é que eu vou marcar com isso aqui, né? Não dá, né? Não é execuível. Mas teoricamente é execuível, é plausível. Para esse número, eu tenho que dividir a unidade em quantas partes iguais? Mentalmente, você consegue mentalizar isso. A unidade dividida em 1023 partes iguais e você pegou quantas dessas partes? 336. Tá? 336. Tá? Então você consegue colocar todos os números racionais na reta numérica. Mas eu voltarei a falar sobre isso, que essa coisa, isso me leva a uma outra pergunta, tá? Mas vamos com calma, porque eu quero resolver essa equação aqui. Eu quero agora resolver, diga. Pode também, pode. Por causa da questão das frações semelhantes, você pode também. Isso aqui, o que ela está dizendo é que não há nenhum prejuízo. Isso aqui é por causa de identificações que eu faço, tá? Não há nenhum prejuízo se eu escrever dessa forma. Tudo bem, tá certo? Porque você tem todas as identificações, ó. Quando você chega aqui, ó, menos A sobre B, você identifica como A sobre menos B, sem nenhum problema, que identifica como sendo menos A sobre B. Então, não há problema nenhum. Entendido? Por conta disso, você pode fazer isso aí. E como eu disse,
o conjunto dos números racionais, como foi suscitado aqui, o conjunto dos números racionais resolve essa questão, essa pergunta, esta equação. 2x igual a 5. Qual é o número racional que multiplicado por 2? Porque, veja, tem todas as operações, eu não vou entrar nesses detalhes, mas no conjunto dos números racionais, você também tem adição, tem multiplicação, portanto, você tem subtração e você tem divisão. E a adição e a adição e a multiplicação continuam satisfazendo aquelas 7 propriedades que eu coloquei aqui. A adição será comutativa, será associativa, terá elemento neutro. O produto de números racionais será associativo, comutativo, terá elemento neutro e vale também e continua valendo. Mas isso se prova, viu, pessoal? Isso não é definição, isso se demonstra. Com a definição de adição e de subtração, tá? Como é que você define? Bem, aí você tem um produto, então essa equação, ela tem solução. Qual é a solução? Voltando aqui, né? Qual é a solução? 5 meios. 5 meios. 5 meios. Pode. Mas tem uma coisa sutil aí, tá? Que muita gente que diz, quando eu escrevo uma fração, eu estou escrevendo uma divisão. Se de fato é uma propriedade. 5 meios, veja bem. Olha esta equação aqui. Vamos ver essa equação aqui. Pega essa. 7x igual a 4. 7x igual a 4. Qual é a solução dela? Qual é? É o número racional 4 sétimos. 4 sétimos. Certo? 4 sétimos é a solução dessa equação. E 4 sétimos, por propriedade, isso aqui não é a definição de racional. É uma propriedade. 4 sétimos, ele aparece para dar a divisão exata de 4 por 7. Porque você quer dividir 4 por 7. O que é dividir? Qual é o conceito que cria a divisão? O que é dividir, hein? Dividir é o quê? Parcelas? Separar em partes iguais. Dividir é separar em partes iguais. Então, são certos. Vamos ver se a gente ajeita certos conceitos aqui, ó. O que é 4 dividido por 7? 4 dividido por 7 é dividir o 4 em 7 partes iguais. Você não consegue dividir 4 unidades em 7 partes iguais dentro do conjunto, no seu universo dos naturais, nem o universo dos inteiros. Então você muda a escala para dividir. 4 unidades são quantos sétimos? 4 unidades. 4 unidades, se eu escrevo como fração, dão quantos sétimos aqui? Preste atenção à minha pergunta. 4 unidades me dão quantos sétimos da unidade? 28 sétimos. 4 unidades é igual a 28 sétimos da unidade. É ou não é? Se eu pego 7 sétimos, não é uma unidade? Com 7 sétimos, outra unidade. Com 7 sétimos, 8 unidades. Com 7 sétimos, 8 unidades. Então, quando eu somo as 4 unidades, eu tenho o quê? 28 sétimos. E 28 sétimos, eu estou dividindo sétimos. Se eu divido 28 laranjas por
7 pessoas dão quantas laranjas para cada um? 4 laranjas. Se eu divido 28 bombons por 4 pessoas, por 7 pessoas, dão quantos bombons para cada um? Só que aqui eu estou dividindo, não são laranjas, não são bombons, eu estou dividindo sétimos. 28 sétimos dividido por 7 pessoas, dão quantos sétimos para cada um? 4 sétimos. 4 sétimos. Então, os números racionais, eles aparecem para dar uma divisão exata que você não tinha no conjunto dos números naturais e no conjunto dos números inteiros também você não tinha. Então, 24 dividido por 7 é quanto agora? E aqui é uma divisão exata. Tem resto aqui? Vamos dizer assim, tem resto? Não. É 4 sétimos para cada um. Ou seja, 4 unidades dividido em 7 partes iguais, cada uma das partes corresponde a quê? A 4 sétimos. Isso que eu fiz aqui, no caso particular, de estudo sobre o caso em geral. Agora, mas isso é uma propriedade. Agora você sabe que quando você divide A por B, o resultado dá o quê? A sobre B. Tá? Porque esse negócio que eu fiz aqui, se eu pegar, por exemplo, M sobre N para M, se eu quiser dividir M por N com M inteiro e N natural não nulo, porque faz mais sentido aqui, tá? É mais palpável. Então isso aqui é M unidades. É a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. O que foi que eu fiz aqui para esse 4 para virar 28 sétimos? Multipliquei 4 por 7 e dividi por 7. Então eu vou pegar M vezes N, dividido por quê? Por N. E vou dividir N. Então eu tenho M vezes N, 1 N-avos. M vezes N, 1 N-avos. Vou dividir por N. Então o que é que dá isso aqui? Dá M N-avos. Tá? Isso é uma propriedade. Isso é uma propriedade. Não pense que fração é divisão, não. Agora sim é, mas isso é uma propriedade. Tá aqui. Então ela aparece para dar essa divisão, que nem sempre tem solução exata no conjunto dos números inteiros. Como, por exemplo, 4 sétimos. 4 dividido por 7. Mas agora 4 dividido por 7 é o quê? 4 sétimos. Ok? Bem, você tem um conjunto dos números racionais, aí volta para a reta numérica. A reta numérica é fundamental. Você consegue descarregar o conjunto dos naturais na reta numérica, aí cada número natural está associado a um ponto da reta. Você consegue também descarregar, quer dizer marcar, tá? Você consegue dizer para mim, não existe esse termo na matemática não, eu que estou falando. Você consegue descarregar o conjunto dos números inteiros também na reta, de modo que cada número inteiro está associado a um ponto da reta. Agora perceba, quando você descarrega o conjunto dos números inteiros na reta, a cada número inteiro fica associado um ponto da reta. Mas não é verdade que cada ponto da reta está associado ao número inteiro. Não é verdade. Quando você associa a cada número inteiro um ponto da reta, esses pontos aqui, ó, esses, não tem números inteiros a eles associados. Não está incluído. Hã? Não está incluído. Eles ficam de fora da associação, tá certo? A esse ponto aqui está associado o número inteiro, que é o 2. A esse ponto aqui está associado o número inteiro, que é o 3. A esse ponto aqui está associado o número inteiro, que é o menos 1. Aí o próximo conjunto que eu vou descarregar na reta, qual é o conjunto? Qual é? Conjunto dos números racionais. Aí o conjunto dos números racionais já pega os pontos do meio, ó.
porque os racionais contemplam partes da unidade. Então, quando eu descarrego o conjunto dos números racionais, tá? Na reta, eu consigo pegar mais pontos. Muitos pontos aqui, muitos pontos. Então, eu tenho também que a cada número, vamos lá, começa. A cada número natural está associado um ponto da reta. Mas não é verdade que cada ponto da reta está associado a um número natural. Claro que não é. Aí eu descarrego os inteiros. A cada número inteiro está associado um ponto da reta. Mas não é verdade que cada ponto da reta está associado a um número inteiro. Não é. Aí eu pego, aí eu vou para os racionais. Aí eu descarrego os racionais na reta. Todos eles, campo que vale. A cada, claro, é execuível, né? Por exemplo, esse ponto aqui, eu consigo marcá-lo na reta, pelo menos mentalmente. Tem lá, eu sei que tem. Divide a unidade em 1023 partes iguais, e quantas partes eu pego? 336. Então, esse número aqui está associado a um único ponto da reta numérica. E isso vale para qualquer número racional. Cada número racional está associado a um único ponto da reta. Agora, quando eu descarrego os racionais, é verdade que cada ponto da reta vai estar associado a um número racional? Porque parece que os racionais, eles fecham toda a reta. A humanidade, durante um certo tempo, pensou isso. Ou seja, ela pensou que cada comprimento fosse expressado por um número racional. Porque, veja, o que você tem é que os números agora, eles representam comprimentos. Quando eu olho para a reta numérica, usando, você tem uma unidade de medida, que é o segmento que vai do 0 para o 1. Esse segmento é a unidade de medida. Então, cada número racional, cada número natural, cada número inteiro, portanto, cada número racional é um comprimento. Não é? E é um comprimento relativo na reta. Então, a pergunta que fica, todo comprimento é um número racional? Que é equivalente a perguntar o seguinte, cada ponto da reta está associado a um número racional? Não é verdade. Não é verdade, porque nós vamos mostrar, eu vou mostrar aqui para vocês que de fato há certos comprimentos que não são expressos por números racionais. Ou seja, há pontos da reta que não estão associados a números racionais. Tá? Há ponto da reta que não está associado a qualquer número racional. A qualquer número racional. Então, se eu descarrego os naturais na reta, os racionais, os inteiros na reta e os racionais, ficam sobrando pontos. Eu não consigo cobrir a reta toda por esses números. Tá? E que números são esses que expressam comprimentos que não são expressos por números reais? São os irracionais, que nós vamos ver os exemplos aqui. Dizem que o conjunto dos racionais é muito pequeno, considerado o conjunto dos irracionais. O conjunto de quê? O conjunto dos racionais é considerado muito pequeno em comparação com os irracionais. É sim, porque nesse... vamos ver. É isso mesmo. Tanto é verdade que eu tenho uma coisa para dizer para você e não tem como provar, tá? Eu consigo estabelecer uma relação bionívoca entre o conjunto dos números. Que horas são? 9h32. Ah, ainda tem tempo. Desliguei.